O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo de mais de 13 anos, sempre está tendo a oportunidade de tomar conhecimento de informação de utilidade pública. Sobretudo neste período em que fomos tomados pelo maior experimento psicológico que a humanidade está sendo submetida, através da pandemia do Covid-19, que nos obrigou a promover profundas modificações e alterações nas nossas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. E nesta vertente, a informação se tornou um item de sobrevivência. Na medida que você tem a oportunidade de conhecer os fatos, de tomar ciência daquelas informações isentas, transparentes e honestas, certamente você consegue obter o que pretende com uma qualidade de vida ainda recuperada. De toda forma, também observamos que a falsa informação, o boato, como era conhecido na minha época e hoje se chama fake news, também tem provocado muitos estragos. Por vezes, determinadas notícias falsas que são veiculadas tomam proporção e adquirem contornos de veracidade, causando, em algumas situações, pânico. Ou seja, a informação obtida através de qualquer veículo de comunicação tem que ser extremamente ética e responsável. Até porque, na medida que ela é transmitida, na medida que ela é divulgada, forma opinião e, por vezes, causa sérios transtornos. Aquele profissional que tem esta missão, mais do que profissão, deve entender a sua responsabilidade ética e moral quando tem por finalidade profissional levar ao seu conhecimento informação do seu interesse. E para entender todo este contexto, para contextualizar este cenário das informações que acontecem numa velocidade incontrolável pelo mundo inteiro, através das redes sociais, estaremos conversando com um conhecidíssimo e competente jornalista que, inclusive, também tem na sua trajetória profissional serviços relevantes prestados à dita co-irmã Inter TV e hoje, na realidade, estamos conseguindo realizar um projeto antigo, porque até então ele tinha exclusividade da sua imagem no canal afiliado à Rede Globo de televisão e também, recentemente, ocupou o cargo de secretário de Comunicação Social. Atualmente é responsável pelo jornalismo da TV Zoom, apresentando nos dias úteis o telejornal da emissora. Com essas dicas, certamente você já sabe de quem se trata. Mas, de toda forma, vale acompanhar atentamente esta entrevista, que será reveladora, será esclarecedora e, sobretudo, eu diria bastante orientadora, para que você possa discernir as notícias, conferindo as fontes, buscando as referências e não se deixando tomar, às vezes, pela emoção.
com a proteção de Deus, evidentemente, de Santa Rita de Cássia, e contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, Noé Egdorne Tardem, o nosso eterno cameraman, sob a coordenação do eclético Marconi JR, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 697 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 12 de julho de 2021. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo a partir de 240 mensais. Chegou sua vez de ter o melhor plano. Faça online sem sair de casa. É fácil, é prático, é seguro. É Axi Saúde. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião nas noites de segunda-feira. É extremamente importante formarmos opinião, mas precisamos, sobretudo, ter as fontes confiáveis para assim concluirmos, sem as quais cometemos equívocos grosseiros. E desta forma, conforme anunciado no meu editorial inicial, temos a satisfação, a honra e o privilégio de conversar com Fernando. Meu irmão, você tá bem, cara? Jornalista, figura das mais conhecidas na cidade, conforme eu disse no início, ocupou inclusive cargo na administração pública e atualmente é o responsável pelo jornalismo da emissora. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Zuri, eu que agradeço. Isso aqui já é um namoro antigo, né? Exatamente, cara. Boa. Mas a InterTV tinha aquela questão do direito de imagem e de voz, tá? Não podia nem fazer, às vezes, programa de rádio. De voz também? De voz também. Eu tinha vontade de fazer programa na Sucesso, na Rádio Nova Friburgo, não podia nem voz. É mesmo? A voz era só da Globo, só da InterTV. Que isso, a imagem, cara. então, não podia, né, vir pra cá. Mas agora... E eu vou... a gente é amigo já há um tempo, sim, mas eu nunca te sim. confidenciei isso. Sim. Assim que eu cheguei a Friburgo, né, logo tive a RCA, e passei a acompanhar as TVs locais para entender mais o que era Friburgo, Sim, né? sim. Porque eu vinha trabalhar na InterTV. E 2 programas, de cara, eu me identifiquei na primeira semana minha em Friburgo. Foi o seu, Cidade Real, e o programa do falecido Eli Borges, o Garagem da Galera. Exatamente, sensacional. E você eu vim conhecer no momento já de trabalho, tudo, e ali eu abordei na Superpão. Falei, pô, eu sou seu fã, não sei o quê. Aí ele já me conhecia da InterTV, achou que o pessoal da InterTV geralmente era mais marrentinho. Sim. Mas aí nós ficamos amigos também. Né? Sim. Falecido, gente boa demais, né? Figura notável e que Notável. faz muita falta no nosso Sem meio, dúvida, pela sem sua dúvida. competência e pela sua amizade, evidentemente. E é um cara que gostava desse assunto, da Exatamente, verdade, exatamente. anti-fake news, um cara que trabalhava a informação direitinho, como você, meu amigo. Exatamente. Teremos aqui uma pauta sensacional. Sem e eu dúvida. já quero chamar a sua atenção para este novo take aberto, que nesse momento Marconi JR lhe apresenta. Veja, você está tendo a oportunidade de conhecer outras partes do nosso belíssimo cenário, Isso aí. com riqueza de detalhes. E este novo projeto visual teve a autoria de Luiz Felipe Veronese. E eu tenho que, por uma questão de comprometimento profissional, registrá-lo, uma vez que a indicação dele foi aceita sem ressalvas.
enriquecendo mais ainda o cenário que, de certa maneira, é prejudicado pela imagem do apresentador. Não fala isso. O seu rosto é amado nessa cidade. Fernando, olha só, amigo, Conta, meu nós irmão. temos uma pauta muito interessante e você é um garoto, posso assim chamar, Claro. você é bem mais novo do que eu, muito inteligente, muito experiente. Obrigado, cara. Obrigado. Eu acompanho sua trajetória, sempre tivemos uma relação muito fraternal. Muito. Você E é lhe uma gente admiro por isso. E, de imediato, até dando seguimento aos meus comentários iniciais, nós estamos num momento de informações muito, eu diria a você, pobres, muito prejudiciais, muito tendenciosas e não confiáveis, potencializado pelas redes sociais? Muita coisa. Diria, Zuri, que em vários setores, as redes sociais hoje destruíram o que a gente pode chamar da boa informação. Em vários Sim. setores, né? A gente pode detalhar aqui, mas a questão política extremamente manipulada através de redes sociais. O fato que o jornalista, de repente, chega para cobrir um factual, né? Vamos botar assim, um acidente de moto, por exemplo, que acontece muito. Sim. Né? Acidente de moto acontece, o que se espera? Se espera que o bombeiro, a polícia, tomem pá do assunto, a imprensa depois noticia o que aconteceu. Mas aí vai um cara com o celular, isso já aconteceu aqui em Friburgo, e não foi uma vez só não. O cara vai, filma um motociclista, tadinho, espatifado no chão, lança nos grupos de notícia, e a mãe toma ciência que o motociclista morreu Exatamente. através de um grupo de WhatsApp. Exatamente. Isso é de uma irresponsabilidade. Absurda. De eu já ter visto, inclusive, pessoas falando, gente, a mãe está aqui no grupo, por favor, tenham cuidado. Tem sempre uma pessoa mais sensata, Sim, né, sim. que tenta botar um pouquinho de ordem em grupos de WhatsApp. Mas, assim, grupo de WhatsApp é a casa da, nem sei do que, da desinformação, Exatamente. entendeu? É uma loucura, porque isso aqui, ó, um clique para desbloquear, pronto, ó, eu já estou me filmando ali. Então, eu já posso botar isso aqui agora no meu Instagram, antes do programa ir ao ar. Então, assim, é uma loucura, o que está acontecendo. Então, assim, realmente, as redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, eles tornaram a informação muito banalizada, assim, tá de uma maneira muito grosseira. Politicamente falando, eu vejo de uma maneira muito ruim o que está acontecendo, entendeu? Porque hoje a gente não tem mais um clamor, vamos falar de Nova Friburgo, né? A gente não tem mais um clamor por Nova Friburgo. Nós temos os que amam o Johnny Michael, nós temos os que amam o B, o C, o D. E nas redes sociais eles fazem um vucu-vucu, uma confusão, entendeu? Em prol de um político ou em prol de outros grupos, que é muito desconfortável para quem precisa se informar de verdade. Perfeito, perfeito. É muito desconfortável para quem precisa da informação de verdade. Isso tem acontecido muito, Zuri. É absurdamente. Acirrando, inclusive, as relações. Muita coisa. Às vezes um comentário despretensioso causa, vamos dizer assim, desavenças, radicalismos, outras manifestações raivosas e tomando proporções incontroláveis. Eu já passei por isso. Talvez no intervalo eu te diga quem é. No intervalo eu te digo. Não vou tornar público não, porque a pessoa em questão Sim. hoje está muito em evidência e é muito pública. Mas uma pessoa muito pública da cidade já parou de falar comigo porque eu estava curtindo uma live de um político. Sim. E ele falou, pô, tá curtindo a live desse cara? Eu falei, calma que um dia vai chegar a sua vez. E chegou. E essa pessoa agora está sendo bombardeada. Pois é. É algo assim que se mostra sem limites. Sem limites. A internet ainda, mesmo que tenha legislação ainda que precisa ser aperfeiçoada, Sem me dúvida. dá a sensação de ser terra sem limite, terra de ninguém, amigo. O que as pessoas precisam entender, Zuri, é que, de fato, existem hoje meios de comunicação que são voltados para um determinado grupo político, por exemplo. Vamos botar no governo federal. Correto. Existe sim, aquele antagonista no começo, aquilo ali era totalmente pró-Bolsonaro, né? Ao ponto que eu até aqui em Friburgo eu trabalhava numa empresa também e tinha um
um funcionário que tinha que ler minhas notícias e falava, não, você não vai apurar no Globo, você não vai apurar no Dia, você não vai apurar na Folha, você vai apurar no antagonista. Eu falava, não, o antagonista é pró-Bolsonaro. E eu não sou pró-Lula, votei no Bolsonaro, se as pessoas têm dúvida, eu votei no Bolsonaro. Hoje, tenho seríssimas ressalvas. Sim. Entendeu? Então, Sim. se eu votei no Bolsonaro na época, eu poderia ser um bolsominiãozinho, eu poderia ser o cara que ia botar um temperinho pró-Bolsonaro. Mas eu não sou, gente. Eu sou jornalista. Então, onde que vai vir a informação correta? Vai vir de um órgão gigantesco de comunicação, como o Grupo Globo, como uma Folha, como o Estadão, como o Jornal Dia, como, enfim, como a TV Zoom, como a Voz da Serra, ou vai vir... Nova Friburgo FM. Nova Friburgo FM, que é sensacional. Nossa Senhora. Nova Friburgo FM é top demais. O jornalismo deles é maravilhoso. Um abraço para eles. Gosto muito daquela empresa. Sem dúvida. Ou vai vir de um site, de um portal criado para falar sobre um político. Pô, tendencioso. É tendencioso. As pessoas têm que ter esse filtro, gente. Tem que ter esse filtro. Aquilo que o G1 fez de fato ou fake, aquilo é maravilhoso. Porque é lógico, gente. É lógico. Se é fato, vai estar nos principais portais. Vocês têm que entender isso. Se a notícia é de verdade, ela vai estar nos principais sites. Vai estar no Zoom TV Jornal. Pois é, Fernando. E aí, já que você abordou esse item de pauta, quais as suas orientações profissionais para aquele incauto cidadão e telespectador que nos assiste nesse momento e, por vezes, toma conhecimento de uma determinada notícia e não sabe como atestar a sua veracidade? A primeira de todas, em nenhuma hipótese, não passa para frente. Em nenhuma hipótese? Nenhuma hipótese passe para frente. Nenhuma hipótese. Aquele encaminhar... Esquece aquilo. Esquece. A menos que seja de um site onde você saiba que ali tem checagem e rechecagem. Você não pode ir, aí me perdoe. Tô azedo. Não, você está ótimo, amigo. Você está ótimo. Eu ia falar um negócio aqui, aí veio o Nelson Rubens aqui, ok. Sabe, o veneno você está aqui. ótimo, amigo. Porque tem uns blogueiros aqui em Friburgo. Perfeito. Não pode ir em página de Facebook de notícia para ver se é verdade ou não. Não dá. Tem verdade? Tem verdade. Agora tem pimentinha, tem fogo no parquinho, tem um temperinho que eles gostam de botar para dar like, para dar clicada. E sabe para quê? Para ir trocar o anúncio dele por permuta no mercado. Permuta. Tá? Não, explique isso melhor. Permuta, vamos lá. Para quem está lhe assistindo, muito bem, explique melhor como isso funciona. Aí eu te pergunto, aqui na TV Zoom, por exemplo, que é uma empresa séria, pô, que tem história, tem anos. Vou falar da TV que eu estou, TV Zoom. 21 anos. Posso falar pela TV Zoom, posso falar pela InterTV. A InterTV, se você, por exemplo, quer anunciar na InterTV ou na TV Zoom, você vai procurar o departamento comercial, você vai pagar o valor que cabe pelo seu comercial, né? Você tem uma empresa, tem uma padaria, então você vai vir aqui. Quanto custa o comercial? É X reais. Beleza, acabou, resolvido. Mas não vai ter troca de pão por anúncio. Isso, no mercado profissional, isso é ultrapassadíssimo, né? Isso é uma coisa que... Lamentável. É lamentável, não se faz isso, entendeu? Porque parece o cara está sobrevivendo. Uma empresa não precisa sobreviver, ela tem que viver. A empresa tem que ter dinheiro para pagar a luz que está iluminando a gente, para pagar o Marconinho que está dirigindo a gente, o Noé que ajeitou a câmera. É uma empresa, tem pessoas aqui dentro, precisa faturar, é uma relação comercial. Então, os blogueirinhos aqui de Friburgo, eles vão no comércio e trocam um anúnciozinho no Facebook deles por comida ou por um valor muito abaixo simbólico, de uma tabela de mercado. Quase que simbólico. É uma coisa quase que, não desmerecendo a categoria, que dizem que é a mais antiga do mundo, mas é uma prostituição do mercado comercial do meio midiático. O Zuri tem um programa de quantos anos? Quase 700 edições. Isso. O programa Cidade Real tem 13 anos. 13 mas anos. antes eu apresentei Hora Técnica durante 5 anos. Sim, exatamente. Então, exatamente. Na emissora eu já tenho 18 anos, amigo. Então, pronto. Atingi a maioridade. Agora você vê um programa de 700 edições que vai fazer em breve. Poxa, esse cara aqui é comercial, ele não troca anúncio por pão. Então, assim,
Então, esses blogueirinhos, essas páginas de Facebook, esses grupos de WhatsApp de Facebook, isso não pode ser levado a sério. Isso não pode ser levado a sério de uma vez por todas, entendeu? E o objetivo é ganhar likes e curtidas. Ganhar likes, ganhar curtidas e quase sempre, falar mal do outro. Politicamente falando, tem muito. Eu tenho vários amigos que foram candidatos. Essa última eleição a prefeito, por exemplo, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Uma loucura. Do que esses articuladores de grupos de notícias e de Facebook fizeram para tentar denegrir um prefeito, um candidato a prefeito ou outro. Eu não estou falando no prefeito que eu votei, não. O prefeito que eu votei talvez tenha sido o que foi menos atingido, entendeu? Mas, como um todo, sei de vários que foram. Posso citar nomes aqui que eles não vão ficar chateados. O Anderson Nogueira foi. Exatamente. Luiz Fernando foi. O Alexandre Cruz foi. Então, são pessoas que estavam concorrendo ali, entendeu? Mas estavam descendo o sarrafo neles, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer para você não, primeiro de tudo, não encaminhar notícia. Boa dica, boa dica. Só se for de um site, de um portal, onde seja uma empresa boa dica, que Fernando. de fato apure a informação. Boa dica. Sabe por quê, gente? Porque você pode estar preocupando uma mãe. Você pode... Eu sei de histórias, por causa de fake news, de pessoas que já morreram ao receber uma informação. Fernando, pois é. Isso é muito sério. Você tem toda a razão. Só para o telespectador entender, a sua analogia muito oportuna, é aquele mesmo procedimento extremamente, eu diria, desnecessário, que você, ao passar por uma blitz policial, perfeito, pisca o farol, alterna o farol alto e baixo para quem está vindo no sentido contrário. Cuidado que você pode estar alertando um bandido. Exatamente. Um criminoso. Exatamente. Que aí vai procurar uma rota alternativa. Exatamente isso. Prossiga, exatamente amigo. isso. Então, assim, quando você olhar uma notícia que te parece atraente, e toda fake news é muito atraente. Exatamente, seduz. Seduz muito. Seduz muito. É verdade, Fernando. É verdade. Quer ver uma fake news que saiu mas de monte? Lembra quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros? Que, o país parou, né? Pela justa causa deles. Resolveu, né? Cara, tipo, 2 semanas depois, os caminhoneiros vão parar de novo. Aí pega um áudio do caminhoneiro de 3 semanas atrás e reproduz novamente. Aí já fica um caos. Vai todo mundo abastecer o carro, com medo de faltar gasolina, mas não tem nada. A situação já foi resolvida. Então, assim, a fake news, ela sempre é muito atrativa. Agora, Fernando, ainda nessa linha, porque temos outros itens de pauta muito interessantes, e antes de prosseguirmos, mesmo tendo aqui um convidado que durante quanto tempo esteve na InterTV? Quase 4 anos. Um pouquinho para 4 anos. Quase 4 anos conviveu com o dito padrão Globo de qualidade. Sim. Você observou que em determinado momento da nossa gravação apareceu um retângulo com uma mensagem pedindo um comando do nosso operador Marconi JR. Como o programa Cidade Real tem essa característica de mostrar justamente, por vezes, os bastidores do programa, aguardei algum tempo até que a mensagem fosse atendida. E isso torna o programa muito descontraído, muito irreverente, sobretudo por reconhecermos, por vezes, essas falhas técnicas. Agora, quero lhe indagar o seguinte: qual é a nossa responsabilidade, e aí corto na própria carne, sem dúvida, nessa divulgação, por vezes exacerbada, incontida e sem qualquer análise prévia na, digamos assim, proliferação dessas fake news? Eu acho que nós que apuramos, nós que trabalhamos em veículos sérios e tudo, a gente tem que... Não tem outra solução senão educar as pessoas, informar cada vez mais que o perigo está na mão. O perigo está na mão, gente. O perigo é isso aqui, ó. Perfeito. O perigo está na mão. Eu costumo chamar o celular de controle remoto do mundo. Não, lógico. Lógico. Olha, eu há muitos anos atrás, eu me lembro que eu morava no Rio de Janeiro, eu peguei uma van, transporte público, né, de van, sem ser ônibus,
do Recreio dos Bandeirantes até o Castelo, até o centro da cidade, que é um trajeto longo. Longo. Aí você entra na van, e sabe, pô, você nem sei quantos anos atrás, mas bastante tempo. Aí você entra na van, aí entra uma pessoa que pega o celular e bota o som alto, atrapalhando todo mundo que está na van. Na van tinha gente estudando, tinha gente dormindo, tinha gente que só queria ficar quieto pensando o que ia fazer do dia. Mas a pessoa está com som alto. Exato. E aí naquela época eu falei, os celulares estão ficando tão modernos que para comprar uma pessoa tem que fazer um teste de sanidade mental, de antecedentes criminais. Boa. Né? Porque tá sem controle. Exato. Só que estava sem controle o áudio. Hoje em dia, isso aqui realmente virou uma arma. Então, assim, acho que o nosso papel, cada vez mais... Só que é difícil de fazer. Assumo que é difícil de fazer. Tem que criar sempre campanhas, até me coloco... Eu acho difícil, porque, assim, não estou dizendo que eu estou desacreditado do ser humano, não. Embora eu tenha um amigo, grande amigo, Carlos Alberto Ferreira Júnior, coordenador de mídias sociais da Rede Globo, que fala o ser humano deu errado. E eu tendo a concordar com ele de alguma forma. Não, acrescentando o que o seu Carlos amigo está dizendo, Luiz Eduardo Pondé, que você deve conhecer, um filósofo, um pensador absolutamente inteligente, um fenômeno intelectual, também afirma que o ser humano é um projeto que não deu certo. Pois é. O que eu concordo plenamente. Exatamente, porque tem uma minoria, né? Tem uma minoria que são as pessoas de bem, né? Mas, assim, o ser humano... A gente está falando isso aqui, é muito importante, que tem muita gente, com certeza, e sua audiência é maravilhosa, que vai se ligar e vai parar de seguir esse tipo de página. Mas, eu estou falando de, por exemplo, de eu estar ao vivo na InterTV, isso acontecia muitas vezes. E eu fazia um ao vivo, falando o seguinte, pessoal, olha só, a camisa é azul, tá? A camisa é azul, tá? Esta camisa é azul. Aí eu saía do ao vivo, subia para a redação, tava o telefone tocando. As pessoas falando, de que cor que é a camisa, hein? Pô. Aí eu errei no ao vivo, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu ligava para o editor-chefe, foi tudo bem no meu ao vivo? Tudo certo? Foi tudo bem, por quê? Não, porque tem gente perguntando o que eu falei. Então, assim, as pessoas, muitas têm dificuldade de entender as coisas. E como eu falo, a fake news é extremamente atrativa, sedutora. Está na palma da mão. Está na palma da mão. Então, passar para frente é muito fácil. Entendeu? Você ser o primeiro a contar uma notícia, ou espalhar uma notícia interessante, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de espalhar uma notícia. É fofoca, exatamente. É o parecer bem informado. Então, assim, o nosso papel é muito difícil. É informar. Mas, assim, eu sei que me parece ser uma missão quase impossível, a menos que comece a doer no bolso das pessoas ou judicialmente. Exatamente. E esses blogueirinhos aqui de Friburgo, que eu nem cito o nome porque não existem para mim, um já processa o outro, já tem uma penca de processo um contra o outro, e os políticos também já estão processando eles, enfim. É uma bagunça, Suri, que eu, particularmente, não vou me envolver. Se mantém afastado. Me mantém muito longe. Melhor. Se puder nem me encontrar, prefiro, não gosto nem de dar bom dia. Mas essa sua indicação de não encaminhar de imediato, porque a tendência é essa. Você recebeu uma notícia que você imagina que será o primeiro a encaminhar, você de imediato já toca a tela e coloca numa lista de transmissão ali. Nossa. E aquilo toma proporção. Enorme. Vou dar uma dica para as pessoas. Se o assunto é de Friburgo, tá na dúvida, a notícia pareceu muito excitante, boa. www.tvzoom.com.br. Muito bom. .avozdaserra.com.br. Muito bom. /g1.com.br/InterTV Serra Mar. Perfeito. /Rádio Nova Friburgo AM. Vai lá, porque eu acho que o site ainda está como AM, mas Rádio Nova Friburgo, enfim. Procure as fontes. Confere, gente, porque é muito complicado. Não é brincadeira. Já teve gente que morreu por causa de fake news. Morreu de susto, morreu de... Enfim, é complicado. De desespero. E uma agonia, gente, pra quê? Pra que fazer? Agora, na pandemia, teve fake news, um monte de fake news. Falando um monte de coisa sobre vacina. Então, tudo bem que a gente está com a nossa vacina a passos lentíssimos, né? Eu cheguei a quase hoje, aliás, participar do seu programa hoje foi uma das motivos pelos quais eu não fui ao Rio de Janeiro e me desencorajou de ir ao Rio, porque me disseram que a Prefeitura de Nova Friburgo vai vacinar mais rápido
A partir dessa semana já começou. Já começou. A tendência é essa. Tendência é que para a minha idade chegue na semana que vem, pelo cálculo que eu fiz, Isso. otimista. Eu digo, por exemplo, para você que tem 25 anos... Em cada coxa quase, né? Tô com 39, Zulinho. 39? 39 com esse corpinho de 12. Parabéns. Obrigado. Semana que vem você entra na fila, amigo. Semana que vem. Eu tenho certeza disso. Eu tô achando. Mas eu ia ao Rio vacinar. Entendi. E sem nenhum escrúpulo. Não vai tomar vacina no Rio, vai furar fila. Não vou furar fila. Primeiro, pago imposto no Rio, tenho contas que eu pago no Rio de Janeiro. Segundo, conheço um monte de gente da minha idade que já tomou vacina no Rio há muito tempo, metendo atestado de comorbidade. Sou filho de médico, não fiz isso. Estou esperando minha fila pacientemente. Ótimo. E eu que já tomei a minha primeira dose, estou aguardando ansiosamente. Você tomou qual? AstraZeneca. Boa. E no dia 22 de julho agora estarei incontinente na fila. Pronto para a próxima, né? Para tomar a segunda dose. Isso aí. E por tratarmos de assuntos relacionados à nossa saúde, à nossa sobrevivência, o programa Cidade Real continua promovendo a campanha por doação de sangue. O nosso convidado, jornalista Fernando Moraes, estava me dizendo aqui o seguinte, que sangue é um item que não se produz em laboratório, muito menos se licita. E depende da nossa solidariedade. Nesta vertente, vamos juntos acompanhar o VT da nossa campanha. E neste mesmo viés, lhe apresentamos as seguintes informações. Que aguardamos a tela com as informações que neste momento lhe aparece no seu monitor, que na minha época se chamava televisão. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084, 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, nos dias úteis, de 8 horas às 11h30. Vale você se solidarizar. É questão de sobrevivência. E brevemente eu estarei também promovendo esse gesto de solidariedade com registro fotográfico. Que é o que vale, né? Para mostrar que... Para que não reste dúvida. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa opinião, que é pública. A opinião feita de maneira consistente, de maneira, eu diria assim, abalizada, oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto e da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E nesse sentido, você que nos acompanha ao longo de muito tempo, também já se acostumou a assistir... Boa. Marconi JR veio aqui corrigir o meu posicionamento, uma vez que tivemos aqui mudanças. Não, pode assumir. Fala o que aconteceu, Zuri. Fala o que aconteceu. Agora a gente tem que assumir o que aconteceu. No posicionamento das câmeras. Na realidade, como uma informalidade caracteriza as nossas gravações, o colega Fernando Moraes precisou se dirigir ao banheiro. Isso. Número 1, tá? Foi o número 1. Foi ligeiro. E informa, de maneira assim bastante precisa, que na realidade ele praticou o número 1, como é conhecido. Porque se fosse o número 2 não teria dado tempo. Não, certamente porque que não. Eu não consigo fazer rápido. E aí retornou e o programa já tinha voltado do intervalo. E ainda bati na mesa aqui, né? Pra Exatamente. Que eu cheguei, né? Então, ele, querendo se acomodar rapidamente, por pouco não sentou sobre a mesa. Maravilhoso. Mas eu acho que a televisão é assim, cara. Amigo, eu adoro. Televisão é isso, cara. Aqui. Você vê o nosso jornal, o jornal é todo improvisado. Não, descontraído. A gente brinca, Descontraído. Mas, enfim, feita isto posto, feitas devidas explicações e necessidades, acompanharemos a seguir o quadro Opinião Pública, que tem como sua autora intelectual, doutora Aline Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, que o faz com extrema sabedoria, contornado e emoldurado, que é um termo ótimo, com a sua atraente beleza. Vamos juntos acompanhar. Pois é. Rachadinha e rachadão. O direito realmente não é uma ciência exata. Existe diferença entre rachadinha e rachadão? Uma pequena parte do direito penal brasileiro entende que rachadinha nem é crime. Mas a grande maioria, a imensa maioria, o STF, entende sim que rachadinha é crime. Tanto que a rachadinha e o rachadão, com suas diferenças, estão tipificadas. Uma no artigo 312 do Código Penal, com a pena maior, e outra no artigo 313 do Código Penal, com a pena de reclusão também um pouco menor. Qual seria a diferença entre rachadinha e rachadão? Na rachadinha, aquele funcionário, ele é contratado já com a condição específica de devolver parte da sua remuneração, seja ela 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, para aquele gabinete, para aquele parlamentar que o contratou. Já o rachadão entende a opinião pública ser um pouco mais sério, um pouco pior, porque envolve falsidade ideológica. É o tal do funcionário fantasma, aquele funcionário que, na verdade, não vai trabalhar. Alguém empresta o seu nome, o seu CPF, para que aquele parlamentar receba o dinheiro e essa pessoa que emprestou o nome, quando recebe parco valor. Esse funcionário fantasma que nunca foi trabalhar, nem nunca irá, comete o rachadão. Esses seriam 2 tipos penais muito comuns aqui no Brasil. E o Opinião Pública de hoje vem trazer essa reflexão para que agora, no ano de 2021, a gente comece a pensar sobre os tipos penais que envolvem os parlamentares. É uma prática comum não só no Brasil, em outros países também. E, infelizmente, tem se tornado cotidiano no estado do Rio de Janeiro. Muito embora o voto seja secreto aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a escolha, a disputa, as notícias acerca de rachadinha, rachadão
E tudo o que envolve o processo eleitoral é público e vem se tornando cada vez mais público. E as pessoas têm demonstrado a sua intenção de voto através de suas páginas virtuais. Por isso, apesar de ser sigiloso e secreto, muita gente faz questão de tornar o seu voto público. Então, fica a reflexão. Rachadinha e rachadão. O direito não é uma ciência exata. Essa é a nossa opinião, que é pública, assim como o seu voto. Até semana que vem. Muito bem. Coragem, ousadia, sabedoria, responsabilidade no quadro Opinião, que inclusive tem a chancela da produção do programa Cidade Real. As opiniões emitidas por doutora Aline Freitas Spinelli têm a nossa, diria, editoria jornalística, quando entendemos que as suas manifestações oferecem o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. É preciso que você tenha sempre o contraditório, para que, diante de opiniões diferentes acerca do mesmo assunto, possa avaliar, concluir e formar opinião. Desta forma, caro colega, você está tranquilo? Agora relaxado, agora aguento mais 1 hora de programa. É que eu vou bebendo água também, pô, aí não tem como, né? No frio, bebendo água. Aí é verdade, amigo, aí as consequências são previsíveis. E a minha bexiga é pequenininha. Então, tá explicado. E aí, Fernando, tem um outro aspecto que eu quero indagar você, que é um tanto quanto polêmico, mas você não tem, digamos assim, dificuldade em abordar esses temas, que foi a sua recente participação no governo Renato Bravo. Foi. Você ainda estava na InterTV, Isso. foi convidado para assumir a comunicação social do governo Renato Bravo, que teve inúmeras dificuldades e o resultado das urnas eleitorais, assim, confirmaram a sua administração por vezes equivocada. E você participava intensamente do governo municipal, frequentando, inclusive, com frequência, para ser redundante, o gabinete do prefeito. Muito. No seu entendimento, quais foram aquelas situações, ou qual foi a falta de percepção e estratégia do governo Renato Bravo para que não fosse assim tão mal avaliado nas urnas eleitorais? Eu não tenho dúvida, e aí até porque recai sobre a minha área, né? Mas acho que a minha área de comunicação foi pessimamente explorada. Pessimamente explorada pelo garoto propaganda do governo, Renato Bravo. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque diziam que Renato não morava em Nova Friburgo. Veja, Renato mora no Cônego. Ele chegava na prefeitura todo santo dia, 9h15, 9h40 da manhã, e saía diariamente da prefeitura, no mínimo 7h15, 8h30, 10h20 da noite, todo dia, quando não fazia plantão sábado de manhã. Porra, o cara não trabalhou? O cara não trabalhou. O cara não mora em Friburgo. O cara é tipo o Mário Tricano, né? Lá de Teresópolis. Exatamente. Que várias vezes eu fui fazer entrevista com o Tricano e o Tricano não estava na prefeitura. O Renato trabalhou muito. Ao meu ver, eu já falei isso com ele, as pessoas que são próximas a ele, eu acho que o que faltou a ele foi fazer o que ele tem de melhor, que é ser o baita gente boa que ele é. E ele é teu amigo, você sabe disso. Particular. O Renato é engraçado. De infância. O Renato é engraçado, ele é boa praça, ele é adorável. É difícil fazer um programa de 1 hora com ele, porque você quer ficar 3 horas conversando com ele. Ele gosta de gente. O Renato Bravo anda nas ruas, na Friburgo, ele vai para Conselheiro, por exemplo, ele vê uma pessoa que provavelmente ele não vê há 16 anos. Fala assim, ô, seu Damasceno, não sei quem, como é que tá fulana de tal? Ele conhece as pessoas da cidade. E na minha andança, já nesse período de campanha,
eu vi as pessoas falando, poxa, Fernando, Renato é ótimo, Renato é a melhor pessoa do mundo. Pô, ele não apareceu. Renato trabalhou muito internamente, administrativamente. Olhava as finanças da prefeitura de lupa, para não deixar escorregar nada. Trabalhou muito. Renato Bravo, e ele vai assistir essa entrevista, ele vai falar para mim, pô, você tá me entregando. Renato Bravo fez a campanha de 2016 com a postura assim, olha. Ele acaba a prefeitura com o ombrinho Exatamente, caído. amigo. Pô, o Renato é um homem alto, um homem atlético, né? Ele tava com o ombro caído. Boa observação, amigo. Boa observação. Você sabe disso. Então, a prefeitura consumiu o Renato, mas o Renato era apaixonado. Ele é apaixonado pela prefeitura, por Nova Friburgo, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou mesmo o Renato se jogar, divulgar mais o que estava fazendo e talvez fazer menos o trabalho administrativo, que ele fez muito bem, e mais para, vamos falar, para pancadaria, para porradaria, tem que ir para a rua, tem que falar com as pessoas, tem que estar com as pessoas, é o que as pessoas pediam. Precisamos do Renato aqui na rua. E acho também que montar equipe é a maior dificuldade. Complicadíssimo. Foi a dificuldade do Rogério Cabral, foi a dificuldade do Renato, talvez esteja sendo a dificuldade do Johnny. Então, assim, acho que Renato acertou peças fundamentais no finalzinho do governo. Então, e aí fora a questão das redes sociais. O Renato, por mais que a gente tentasse, Renato não era o cara da rede social. Ele não era o cara que pegava o celular e fazia o videozinho, ele saindo da prefeitura 10 horas da noite, todo dia. Ele não fazia, entendeu? E muitas vezes, dá um exemplo bobo, quando trocou de carro, né, a prefeitura tem um Jetta, né, que enguiçou com o Renato 3 vezes. Enguiçou com o Renato na Niterói e Manilha. Imagina o prefeito de uma cidade enguiçar na Niterói e Manilha, que o carro está com 300 mil quilômetros rodados e manutenção de prefeitura não existe, né? Ele enguiçou, acho que no Aterro do Flamengo, na Niterói e Manilha, mais um lugar. E aí compraram um carro novo. E aí começaram a falar, porque o Renato comprou um carro, não sei o que e tal. Pois é. Sim, ele comprou um carro para viajar. Porque ele ficou durante 2 anos viajando no Volkswagen Up, que o Renato é um homem de 1,80 m e pouco, com o joelho dele batendo nas costas do Vinícius, que era o motorista, que é um outro cara grande. Falei, Renato, vamos descer do gabinete, vamos mostrar em que carro você viaja e a situação que o prefeito vai para o Rio de Janeiro pegar emenda para trazer para Nova Friburgo, com o seu joelho batendo na costela do motorista. Vamos mostrar que o carro que você tem hoje é um carro pequeno para 2 homens grandes que vão dentro do carro. Só que Renato, vou imitar ele agora aqui, na calma dele, vê se ele não faz assim. Não, deixa para lá, vai deixar. Não podia ter deixado para lá. Exatamente. Não podia. Exatamente. Porque Renato tinha tudo para ter brilhado demais. Todo mundo fala isso. Acho que a grande... Embora a urna não tenha mostrado o melhor resultado, mas ao mesmo tempo eu ouvi muito... E talvez você tenha ouvido as pessoas falarem isso. O Renato teve a melhor chance. Que é um cara preparado, um cara que ama a cidade, ama ser prefeito. Cara, tava tudo na mão, tava amarradinho. Acho que faltou só um pouquinho dessa postura da injeção de adrenalina nos peitos dele. Pá, e aí, Fernando, eu quero concordar com uma afirmação sua que, na realidade, caracteriza a administração pública, sobretudo em cidades como a nossa, que é a pouca utilização da comunicação social da prefeitura ou Exatamente. do poder público. Exatamente. Na medida que você expõe, na medida que você esclarece, mesmo admitindo os equívocos, as falhas, mas já propondo uma solução Exatamente. para corrigi-las, Exatamente. torna o mandato muito mais aceitável do que quando há uma omissão, se entendendo uma retração, né? Que é a melhor estratégia. Você sabe disso, entendeu? E isso, conforme eu disse, caracteriza as administrações anteriores aqui da nossa cidade. Não é? Agora, por outro lado também, Fernando, você tem sido também muito crítico na apresentação do jornal da TV Zoom. Nós falaremos isso daqui a pouco. Mas também quero ouvi-lo acerca da atual administração. Qual é o seu entendimento, qual é a sua análise? É aquilo que acho que eu comentei contigo já. O prefeito Johnny Maicon, ele foi muito crítico, ele não aceitava o erro do governo anterior.
né? O hospital lotado que nem teve sexta-feira passada, se fosse no governo do Renato, fazia um escândalo na internet, ia na porta do Raul Sertão bater panela, né? Não pode. Opa, sexta-feira teve. Hospital superlotado e gente sem conseguir atendimento. E aí, prefeito? Como é que fica? Agora pode? Antes não podia? Ou agora não pode e não vai acontecer de novo? É isso que a gente quer saber. Então, assim, do jeito que Johnny criticava o governo Renato Bravo, não é porque Renato é meu amigo, não, porque eu gosto de Johnny também. Nunca tive uma rusga com ele, nada. Pelo contrário, quando eu estava no governo, às vezes que nós nos encontramos foi com extrema cordialidade. A gente está falando de uma questão técnica. E o Johnny, ele é um cara honesto, ele é honesto. Sem dúvida. Ele é honesto, é um governo limpo e transparente. Sem dúvida. E ele, no coração dele, pai, de marido, de prefeito, ele vai saber o que eu estou falando. Se como vereador não podia, agora como prefeito pode muito menos. Então, assim, do jeito que ele cobrava e do jeito que ele mostrava que sabia fazer, eu esperava que a gente agora, chegando no mês de julho, que em 7 meses Nova Friburgo ia estar tipo uma Dubai, a melhor cidade do mundo. Limpa, luxuosa, organizada, padrão ouro. E não é. E não vai dizer que é por causa da pandemia, não, porque todos os candidatos Sem dúvida. se candidataram em pandemia. Concordo plenamente. Já tinham conhecimento do cenário adverso. Exatamente. Quem não sabia da pandemia era o Crivella, era o Renato Bravo, era o Bruno Covas, falecido. Nas eleições anteriores. Era o presidente Bolsonaro, né? O ex-Witzel não sabia disso. Então, enfim, agora os novos já sabem. Então não vem com essa desculpinha de estamos em pandemia. Já sabia. Isso tem trazido muitas dificuldades. Muitas. Não está fácil, não. Exatamente. Sem pandemia já é difícil demais. Exatamente. Com pandemia é enxugar gelo. Exatamente. Zuri, não quero desanimar as pessoas, não. Mas assim, eu tô com 39 anos e o jornalismo volta para mim na TV Zoom de maneira muito... Eu tô muito relaxado. Estou muito relaxado para fazer jornalismo hoje. Porque é o seguinte, se eu puder falar o que eu sinto e mostrar a verdade, eu tô no jogo. Se for para... Aí eu tô fora. E aí, Fernando, você já me permite abordar o nosso último item de pauta, no que se refere à nova concepção do jornalismo da emissora. Você que é o chefe desse setor dentro da TV Zoom, acumula também a apresentação do telejornal diário da emissora. Qual é a nova proposta da TV que recentemente, há cerca de 90 dias, foi assumida pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, entidade das mais antigas e, eu diria, renomadas em Nova Friburgo. Uma entidade que, ao longo da sua existência, sempre prestou relevante serviço à sua cidade, tendo no seu quadro figuras ilustres do comércio local. E agora, com essa nova experiência na área da comunicação, o que você pode nos propor neste momento? Eu acho que é um jornalismo mais próximo das pessoas mesmo. Mais próximo? Mais próximo. É isso que eu falei. Eu não estou aqui para... Claro, só dar notícia, a gente só dá notícia, né? E quando eu emito alguma opinião, eu falo, é minha opinião, do Fernando. Não reflete a opinião da Cianf necessariamente, do Júlio Cordeiro, do Roosevelt, enfim, do Flávio, Stern. Não, é a minha opinião. E graças a Deus eu não tive nenhum obstáculo com a diretoria da Cianf em poder reportar isso. Porque esse jornalismo do jeito que nós estamos fazendo, ele está aproximando sim das pessoas. As pessoas me param... Isso é uma coisa inacreditável, porque eu tinha o termômetro da InterTV. Exato. Né? As pessoas me param na rua todo dia para falar deste jornal. É inacreditável, Zuri, inacreditável. E as pessoas gostam disso, dessa proposta mais próxima, de falar sem rodeio, entendeu? De falar o que é verdade e de indagar isso mesmo, entendeu? Ao mesmo tempo que eu critico, no mesmo jornal que eu critiquei o prefeito por algum motivo que agora não me lembro qual é, eu elogiei por ele ter colocado 28 guardas municipais novos no quadro da prefeitura. E que vão cuidar dos patrimônios da saúde, o Hospital Municipal Raul Sertão, por exemplo. Então, parabéns, prefeito, sabe? Então, assim, é a gente conseguir falar a linguagem das pessoas, o que as pessoas, de fato, não é nem o que elas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir, sabe? E eu, hoje, tenho esse termômetro, sabe, Zuri?
Eu tive 3 anos no governo do Renato, que independente se do Renato, ou do Alexandre, ou do Luiz Fernando, ou do Lobac, não importa. Eu vi o que é a prefeitura. A prefeitura é um elefante branco. Se não entrar um prefeito lá com muita articulação em Brasília, no Rio de Janeiro, para derramar dinheiro para Friburgo, se não entrar um prefeito louco, kamikaze, que vai dar o tapa na mesa e vai falar, vai ser assim e acabou, vai resolver isso e agora e acabou, é assim e acabou, vai enxugar gelo para sempre. Escuta o que eu estou te falando. Raul Sertan, a culpa não foi do Rogério Cabral, nem do Renato Bravo, e provavelmente não vai ser do Johnny. É muito difícil resolver aquilo ali. O hospital, eu costumo dizer, o Hospital Raul Sertan, de direito, ele é municipal, mas de fato é regional. Regional. Atende 14 municípios no entorno de Nova Friburgo. E é um ponto sempre nevrálgico em todas as administrações. É muito difícil, Zuri. É muito difícil. Que na realidade é o retrato da saúde pública no nosso país. O prefeito Renato Bravo tentou fazer consórcio da saúde, os municípios do entorno, só que tem ex-prefeito, né, que nem se reelegeu, que virou para ele e falou, Renato, pô, muito mais barato para mim comprar uma baita ambulância e trazer para o Raul Sertan. Exatamente. Porra, aí o cara fica como? A conta é para o Renato, a conta é para o Johnny, para o Rogério, para a Saudade. A conta é para o município. É para o município, é para o gestor e para o município. Exatamente. É para você, para mim, é para todos nós. Exatamente. Então, assim, hoje o jornalismo da TV Zoom, o objetivo é estar mais próximo, fazer algo muito mais ligado à população, falando uma linguagem cada vez mais coloquial, mais informal. A gente precisa entrar muito na internet, né, para de fato sermos os grupos de notícias que cheguem com a notícia verdadeira, que a nossa equipe apura, faz tudo direitinho. Exatamente. É uma galera muito caprichosa. Exatamente. Entendeu? A gente sabe de informações às vezes às 8 horas da manhã e a fonte fala, poxa, não segura, não solta ainda. A gente espera até a hora que for preciso para que seja na hora certa, sabe? Não tem aquela sangria desatada, é o certo, é o justo. Então, acho que a gente precisa estar mais na internet. Tem projeto de fazer vários grupos de WhatsApp também para as pessoas poderem só receber notícia. Ótimo. E quem sabe os patrocinadores também possam botar promoções lá. Aí vira um grupo de notícias e de afinidade, de vantagens comerciais. Sim, sim. E a Cianf tem essa proposta, né? De poder flexibilizar e apresentar para esse grande empresariado que hoje representa a Cianf, né? São acho que mais de 1.600 associados, se não me engano. Exatamente. Que eles podem sim anunciar, entendeu? Numa empresa séria, que vai ter visibilidade, enfim. E é por aí, é por essa linha. Exatamente. E na realidade, é um desafio que começa muito recentemente. Ou seja, ainda existe um longo caminho a percorrer de alinhamento, de aprimoramento, de ajustes que você, como experiente jornalista, sabe Sim. que será necessário ter esse entendimento, essa compreensão, essa sabedoria, esse bom senso e, sobretudo, caro Fernando, compromisso com a informação séria, honesta, ética, sem a qual não se estabelece um convívio minimamente razoável. Sem dúvida. E a gente tem uma equipe aqui que eu fiquei muito feliz de ver a equipe que a gente tem aqui, porque é uma galera que são jovens, né? Alguns fazendo jornalismo e tal. Isso. A garotada é boa. Nossa, a garotada é boa. Eu vejo o prazer que eles têm, o entusiasmo que eles têm de fazer. Me lembra tô ficando velho, rapaz. Se eu vejo os estagiários e já me dá saudosismo, ora... Não tô te chamando de tio ainda não. Ainda não. Mas já me sinto tiozão da galera. Exatamente. Que doideira, né? É assim mesmo. Ontem eu era novo. É o ciclo da vida, amigo. Que doideira. Mesma forma, que doideira. A gente acaba transmitindo experiência adquirida. E isso é fundamental para quem está chegando. Sem dúvida. Amigo Fernando, foi uma grande satisfação, um prazer imenso. Passa muito rápido, Zuri. Estar com você aqui. Eu tenho certeza que também para a nossa maciça audiência foi um momento de reflexão, mas sobretudo também de descontração face aos ocorridos. As pessoas aprenderam como se chega numa entrevista pós-banheiro. Exata, né? boa! Que é botando o carão na frente assim, né? O cara bota o carão na frente do apresentador assim, aí você chega. Boa, entendeu? boa.
Mas você retornará em breve. Pô, agora que Na você quiser, realidade, eu quero agradecer o seu atendimento ao convite para que comparecer. Na medida que os projetos da TV forem tomando proporção nesta área do jornalismo, que me encanta muito, queremos tê-lo aqui novamente para prestar esclarecimentos e para a gente desdobrar outros itens de pauta. Foi muito legal ter você, sobretudo porque, conforme você disse no início, o namoro era antigo. Agora assumimos perante as câmeras. Assumimos. A gente está namorando, está ficando? Está namorando já. Pode ser, sem dúvida. Não, foi muito legal. Eu agradeço. Como falei, né, no começo do programa, já acompanhava você desde o começo. Aliás, a programação toda da TV Zoom sempre foi um capricho imenso. Exatamente. E obrigado por vocês fazerem o que vocês fazem, cara. De verdade, a TV Zoom, você, o Modesto. Olha, não tem o que falar. Veteranos. Vocês... Eu sentei outro dia na cadeira de Modesto e senti o mesmo arrepio de estar aqui agora. Legal, porque vocês entrevistam tanta gente bacana, bicho. E eu poder estar aqui, realmente é um prazer, é uma honra para mim. E também nos sentimos honrados com a sua presença no nosso time. Imagina, meu irmão, foi um prazer. Você é campeão, você agrega valor à equipe da TV Zoom. Pô, obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ótimo. Acabou? Satisfação. Fim de linha? Bate aqui, pandemia vai acabar, vai tomar sua segunda dose, eu vou para a primeira ainda, mas tá chegando. Exatamente. Vai que eu tomo a Janssen, né? É uma só. Pode acontecer também, né? Ótimo. O importante, amigo, é tomar vacina a no braço, lógico. É vacina no braço. Como diria Eduardo Paes, vacina no braço. O importante é vacina no braço. Muito bem, encerramos aqui definitivamente os nossos trabalhos, agradecendo sobretudo a nossa maciça, expressiva audiência que nos compromete ainda mais com conteúdo de qualidade, com informação de utilidade pública que, sobretudo, permite que os moradores da nossa acolhedora cidade cada vez mais possam resgatar a sua autoestima, contribuindo sobremaneira para que tenhamos uma nova Friburgo ainda melhor, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.